A medicina tradicional, ela chegou um momento que ela não era mais vista por mim com bons olhos. As crises de ansiedade, as crises de síndrome do pânico me levaram ao fundo do poço, me deixaram num estado de calamidade, me fizeram chegar muito próxima do inferno, infelizmente. E os tratamentos convencionais, todas as promessas de cura, elas começaram a não fazer mais sentido. Eu confesso que eu nunca fui adepta a esse tratamento, tanto é que eu já falei sobre isso, da minha negação e da minha dificuldade em aceitar um tratamento convencional. Eu demorei muitos anos para ser medicada com síndrome do pânico. Eu demorei mais ou menos uns 15 anos. E eu tive um pico muito grande 7 anos antes da medicação, a ponto de desmaiar na rua, a ponto de ter crises a cada 2, 3 dias, às vezes uma vez por semana, mas de uma forma muito violenta, do qual meu corpo físico sofria muito. Eu sentia dor no peito, taquicardia, tontura, tremor, suor, formigamento nos braços, formigamento no rosto, enjoo, diarreia, tudo isso de uma vez só. Eu não sentia sintomas leves e poucos, eram muitos sintomas e muito fortes. E mesmo assim, eu tinha essa dificuldade de aceitar a medicina convencional. Mas depois de tanto sofrer, de tanto ver o meu corpo físico se degradar e de afetar minha família, eu aceito em um momento fazer uso de medicação. Porém, eu não concluí o tratamento, porque quando eu comecei a melhorar, eu me dei alta. Tempos depois, eu aceito tratar pela segunda vez, aí eu já fiz o tratamento direito. Numa terceira vez, eu também aceito o tratamento e também fiz ele corretamente. Mas essa dificuldade de aceitar isso e a preocupação que eu tinha também com os efeitos colaterais dessas medicações, elas sempre me faziam pensar que devia ter outra alternativa. Que eu não queria fazer uso daquelas tarja preta pro resto da vida. Como que podia uma pessoa tão nova tomar aquelas medicações tão fortes? Como que podia eu ficar condenada a isso por um tempo indeterminado? Já era ruim a doença, estar naquela condição física e mental. E agora eu ter uma medicação em mim com tanto efeito colateral. E eu ficava pensando, eu falei, nossa, mas será que eu não estou arrumando outro problema? Solucionando um e arrumando o outro? E aí eu ficava com meus pensamentos lá, falava, não, mas deve ter, né? Deve ter tanta coisa boa, tanta coisa diferente para curar. Mas eu também tinha uma coisa interessante. Confiar em quem?
Estudar com quem? Aprender o quê? Eu sabia que tinha e também achava que funcionava. Mas quem que eu ia encontrar na internet? Já que eu moro numa cidade pequena e aqui não tem terapeuta, a não ser psicólogo e psiquiatra. Eu falava, onde eu vou encontrar uma alternativa diferente de todas? Porque devia ter. Mas confiar em quem? Encontrar onde? Já que tem tantas promessas na internet e tanta gente desonesta também, né? E o primeiro contato que eu tive foi em 2007, quando eu conheci o Ho'oponopono. Eu danço, eu sou enfermeira, mas eu também sou formada em educação física e eu danço. E através de um grupo de dança, eu encontrei. E aí eu fui ler sobre isso, fui estudar sobre isso e fui praticar Ho'oponopono. Eu não estava numa fase de crises de síndrome do pânico e nem de ansiedade. Não estava. Porque em mim foram fases. Eu tive períodos que eu sofri muito, mas eu tive períodos que eu passei muito bem. E aí eu também compreendo claramente que o poder da minha cabeça, o poder da minha mente, o jeito de pensar, o jeito de lidar com os meus sentimentos, o jeito que eu enxergo minha família, os meus amigos, o meu trabalho. Então eu compreendo que teve fases em mim que foram melhores e outras piores. Mas eu estava no momento melhor, porque de início, antes do Ho'oponopono, eu fui para dança. Porque era um momento muito ruim da minha vida. Eu estava com muitos gatilhos, eu estava sofrendo muito. Nessa época eu morava em São Paulo. E devido a muitas responsabilidades, devido a vários desafios que eu tinha, uma criança pequena na época, foi um momento difícil para mim, foi um momento pesado. E lá eu estava afastada da educação física, não frequentava academia, não praticava esporte, eu só era do hospital para minha casa. Faculdade, hospital e casa. Nessa época eu fazia faculdade de enfermagem e foi quando eu fui perdendo mesmo o fio da meada, o rumo da minha vida, e eu tava mesmo chegando no fundo do poço, com a ansiedade e com a síndrome do pânico num grau muito elevado. Então a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui dançar. Minha mãe conhecia um grupo de mulheres da terceira idade que dançavam, e minha mãe foi dançar e me convidou. E eu fui então todo sábado participar de um grupo de dança cigana. E tinha uma coisa interessante que a professora, ela pedia para que a gente fosse tudo maquiadas, enfeitadas. E isso foi algo muito interessante, porque não era só ir dançar, né? Ter a dança como uma prática esportiva, trabalhando mente e corpo,
mas foi desenvolvido ali uma vaidade, foi trazido essa feminilidade. Então, eu levantava muito cedinho, porque a aula era 9 horas da manhã, então tinha que pôr brinco, se maquiar, colocar colar, pulseiras, roupa muito colorida, muitas flores pelo cabelo. Mudava o foco, parava-se de falar de doença, parava-se de falar sobre especialistas, sobre ir para o hospital, sobre nova crise, tirar o foco daquilo e me levar para a dança foi algo muito diferente. Foi sair do lugar onde me machucava muito para um lugar onde me trazia muito prazer. Porque eu, desde criança, eu dancei. Eu sempre dancei. Não sei se são todas as crianças, mas muitas delas vai fazer balé quando é pequenininha e assim vai fazendo uma carreira, né? Um conhecimento através da dança. Mas aí depois deixei a educação física, eu virei enfermeira e esqueci deste outro lado que existia em mim. E na dor, eu volto para a dança. E aí eu deixava aqueles momentos de sofrimento, de desespero, de medo, e ia feliz, pensando nos amigos que eu ia encontrar, pensando na roupa nova que eu ia pôr, naquele monte de cor, porque a dança cigana ela é muito colorida, então aquele monte de cor, aquelas flores no meu cabelo. E aí eu chegava lá, minhas amigas, a música, a minha alma se transformava. Minha alma ficava alegre, ficava feliz de estar ali. E assim eu blindava as crises de ansiedade. Porque eu estava focada em outra conversa. Eu estava pensando em outra coisa. Eu deixava aquele sentimento de dor, de medo, de susto, né? Porque a gente tem essa sensação de que a gente vai morrer. E eu olhava para uma outra direção, para um outro norte, que dizia assim: olha, vai fazer o que você gosta de dançar, então vai, sai dessa cama, sai desse quarto, sai dessas medicações, porque você vai embolando tudo. Quando você vê, tá você, o pijama, o remédio e a cama, todo mundo unido numa coisa só, como se uma coisa fizesse parte da outra, como se tudo fizesse, sabe, parece que as coisas se fundem assim, ó. E aí você tem que levantar da cama, deixar tudo de lado e falar: ok, deixa eu ser feliz ali. E era um ali que me dava muita satisfação. Então a dança é o primeiro motivo que entra na minha vida como cura. Eu não fui para dança para competir, eu não fui para dança pensando na minha parte física. Eu fui na dança para me curar, curar a minha cabeça, trazer para minha alma a alegria, o bem-estar, o prazer. Então, muitas vezes, a dança me tirou do fundo do poço.
A dança trouxe para mim o esquecimento que eu tinha de mim mesma. A dança me resgatou de mim. Ela me resgatou. A dança me fez lembrar quem eu era. Fez eu lembrar que eu era bonita, que eu sabia dançar, que eu era feminina, que eu era colorida, que eu tinha disciplina, que eu tinha habilidade, que eu tinha foco, que eu tinha amigos. Ela me trouxe tanto benefício, tanto ganho, tanto aprendizado. É ali que eu dei um salto para minha cura. A dança me trouxe a cura. O primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro e tantos outros degraus. E aí, através do grupo de dança, porque eu conheci vários, foram anos dentro da dança, em escolas diferentes, com professores diferentes, com amigos diferentes. Ela me levou para muitos palcos e num dos palcos da vida agora, eu conheci o Ho'oponopono. Eu não sabia o que era. Eu fui estudar sobre ele e fui compreender e entendi a essência dele, de que eu precisava limpar em mim toda mágoa, ressentimento, remorso, culpa, raiva, ódio. Que eu precisava remover de mim isso, para que fosse colocado no lugar o equilíbrio, o amor, a paz, a calma, a serenidade, a gratidão, o amor incondicional. Porque quando a gente está desesperado, sofrendo, quando todos aqueles sentimentos ruins que a ansiedade, a síndrome do pânico te traz, a gente não consegue pensar em paz. A gente não consegue pensar em felicidade, pensar em estar calmo, tranquilo, relaxado. É como se isso fosse um universo paralelo, como se eu estivesse no mundo só de sofrimento e o mundo de alegria e paz e vibração mais alta, ele não existisse. Por mais que a pessoa pudesse me dizer isso, a gente não sente, a gente nem encontra isso. E aí, a dança, ela foi essa alavanca para que a alegria, o prazer de fazer aquilo, as gargalhadas na aula, né? Me sentir bonita, me sentir viva. Ele trouxe para mim, a dança trouxe para mim essa cura, este outro lado que anos estava esquecido em mim. E algo que para mim era natural, era familiar, porque desde criança eu dancei, né? Eu cresci numa família de artista. Meu pai era vocalista. Eu toco instrumentos, alguns por sinal, mas eu estava tão distante disso, eu tinha esquecido isso. Porque a dor e o sofrimento estava me levando para um outro caminho. Como se fosse um caminho sem volta.
E aí eu sou resgatada pela dança. E depois, consequentemente, pelo Ho'oponopono. E aí eu falo, ok, era o pedacinho que estava faltando da informação. Então agora eu preciso remover de mim todos os sentimentos baixos, todos os medos, traumas, dramas, rancores, desamores, todas as pessoas que eu não perdoei. Falei, ok, já entendi o recado, tá dado. E aí então eu passo a praticar todo dia. Eu passo a me perdoar por tudo aquilo que eu falei demais, por tudo aquilo que eu fiz demais. Eu passei a me perdoar por todas as vezes em que eu passei do limite, por falta de conhecimento mesmo. Passei a perdoar as pessoas que me magoaram, que me machucaram, sem julgamento. E eu comecei a construir um caminho ascendente. Eu comecei a construir uma subida de conquistas boas, de vitória. E de vitória comigo mesma. Porque a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, são conflitos seu, interno. É a sua mente que está te levando para aquele buraco. E o seu corpo está sentindo todas essas dores, todos aquelas sensações. E aí, falei, ok, se minha mente me colocou ali, ela vai ter que me tirar. De algum jeito ela vai ter que me tirar. Porque eu não posso acreditar que o remédio, as medicações, são minha salvação. Eu não posso aceitar a medicação como a solução do meu problema para o resto da vida. Não, eu não podia aceitar isso. A minha cabeça, ela era muito maior que isso, era muito mais ampla. Eu falei, não, eu não posso. E aí é onde eu começo a ter o prazer, a alegria, a satisfação em estar dançando. Eu comecei a trazer para minha alma a leveza, a sutileza. Eu comecei a trocar o foco, trocar o sentido da minha vida, porque se eu tinha uma vida de sofrimento, eu podia ter uma vida de alegria. Porque se o livre-arbítrio é meu, se amanhã não chegou e eu escolho, eu precisava aprender a fazer uma escolha melhor. Para mim bastava aquelas escolhas ruins que eu já vinha fazendo inconscientemente. Eu não estava percebendo que tudo aquilo que eu passava eram escolhas minhas. Porque todos aqueles sentimentos baixos estavam guardados na minha mente e no meu coração, feitos por mim. Ninguém colocou aquilo em mim, eu coloquei sozinha. Então eu precisava retirar de mim tudo isso que estava acontecendo, para que eu pudesse me curar da ansiedade, para que eu pudesse ter uma vida normal igual a todo mundo. E aí eu entendo claramente, perfeitamente, que eu tinha a força, a decisão, de que eu podia tomar a decisão, sabe? Essa tomada de decisão e falar assim, ok, eu escolho
ou ficar hoje de pijama, com remédio, com a cama, ou eu escolho me arrumar, me maquiar, colocar flores no meu cabelo, colocar anel, pulseira e dançar. E eu escolhi, através da dança, a me curar, a me encontrar, a sentir e entender, a trazer para o meu sistema, para o meu corpo, para as células do meu corpo, a alegria e o prazer, que já estavam esquecidas, guardadinhas lá numa caixinha. Eu vou lá, abro aquela caixa e falo, vem cá, que eu vou lembrar você do outro lado da vida. Eu vou te mostrar novamente o que você deixou guardadinho, o outro lado. E aí o Ho'oponopono, ele vem junto um tempo depois para dizer, ok, mas o prazer, a felicidade, ela só vai fazer uma moradia melhor em você se você conseguir deixar, tirar, afastar de você esses sentimentos baixos que eu construí com relação a mim e com relação a terceiros. Porque muitas coisas que a gente faz na vida, a gente se culpa, a gente sente remorso. Mas quando você entende que aquela decisão que você tomou, que aquela atitude sua, foi porque era aquilo que você acreditava e entendia naquele momento. Você não fez de propósito. Você achava que era a melhor saída, a melhor solução. Ele tem que vir para você aquele erro, aquela decisão negativa que você tomou, como um aprendizado. Porque naquele momento é o que você sabia, o que você podia fazer. Quando a gente traz essa realidade, se auto-perdoa, você começa a remover de você culpa, mágoa, ressentimento. Quando você olha para o outro e compreende que ele está dando para você o que ele também sabe, é o limite dele, é o máximo dele. Fica mais fácil o prazer chegar até você, a alegria. Como é que você pode entrar numa casa suja? Antes da gente entrar na casa suja, a gente tem que varrer ela, limpar, tirar o pó, colocar os móveis no lugar. Aí sim a gente entra na casa. Mas como é que o sentimento bom podia entrar em mim se o ruim estava lá no lugar? Tá certo? Que a dança foi o início para dizer assim, olha, vamos acordar para a vida? Vamos trazer para a sua alma quem você realmente é. Vamos trazer para a sua alma essa artista que você é. Vamos trazer para a sua alma tudo que você fez a vida inteira. Toda a felicidade que você adquiriu. Todo o conhecimento que você adquiriu através da dança. Vamos trazer para a sua alma tudo isso de novo? Ok? Mas ainda faltava um pedaço. Faltava sair de mim o que era ruim, para que a luz pudesse chegar até mim. Eu precisava abrir a janela empoeirada e deixar a luz entrar. Eu precisava tirar o negativo para o positivo entrar. Então a dança, ela é o início para eu acordar, para me despertar. E depois, o Ho'oponopono, a prática dele, a disciplina de fazê-lo, de executá-lo, a fé, elas se conectaram, elas se uniram. Foi muito mais fácil, né? Eu não estava num momento
de crise muito grande quando o Ho'oponopono chega. Eu estava num momento muito doentio quando chega a dança. Então você percebe que a dança, ela me tirou do buraco, me levantou, fez eu arrumar o meu cabelo, pentear o meu cabelo, fez eu me maquiar, fez eu reconhecer quem eu era, fez eu olhar para o meu coração, para a minha alma e deixar todos os sentimentos ruins que a ansiedade me trazia. Depois que eu levantei, depois que eu comecei a seguir e fiquei disposta, eu fiquei aberta a receber mais coisas boas. Aí, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou pessoas ao meu redor que me ensinaram outra coisa. Foi quando eu compreendi que eu precisava remover de mim tudo que era baixo, tudo que era pequeno, que eu precisava me perdoar e perdoar o outro. Não significa que eu tinha que andar de mão dada com o inimigo. Eu não preciso estar com alguém que eu não goste, mas eu precisava me libertar de mim. Eu precisava remover tudo que era negativo que existia em mim e que existia com relação às pessoas, com relação a coisas. E lembrando que essas pessoas são as pessoas da nossa família, são os amigos, são as pessoas que a gente trabalha, porque o inimigo, ele já é seu inimigo, você já sabe disso, você já nem convive com ele. O problema é as pessoas que estão próximas da gente, que a gente não percebe, ou a gente percebe, mas não sabe lidar com isso. Aí eu tô numa segunda fase. Nesta fase, eu já estava sem medicação, eu já estava mais feliz, eu já estava mais centrada, né? Eu já estava mais focada. A ansiedade, ela não era mais a prioridade. Porque isso é uma outra coisa muito importante, é você parar de olhar para a ansiedade e para a síndrome do pânico como a única verdade da sua vida, como a única coisa mais importante, porque quanto mais importância você der para a ansiedade, para a síndrome do pânico, pior ela fica, mais ela cresce, porque você só vê ela. A hora que você para de olhar para ela e vai olhar para outra coisa, e você foca em outra coisa, você faz a outra coisa crescer. No meu caso, a dança. Porque eu sabia que todo sábado eu tinha um movimento muito grande para que eu pudesse chegar até aquele local para dançar. E eu sabia que entre um sábado e o outro tinha apresentação de dança. São Paulo é muito grande, tem muita oportunidade. A gente fazia muita apresentação de dança. Então não era só mais no sábado. E aí ganhou uma proporção maior. Ou seja, eu passei a olhar a dança como uma prioridade. Não era mais a síndrome do pânico, que era o motivo da minha vida, da minha existência. O motivo da minha existência, do meu prazer, da minha alegria era a dança. Era estar lá no palco. Era escutar uma música e colocar aquele sentimento de alegria e de vivência ali. Eu troquei o sentimento de dor, de medo, de desespero, pelo sentimento de alegria, de prazer, de conexão com o divino, de gratidão. Eu troco uma coisa pela outra e passo a focar na outra. Ali eu saí do fundo do poço. Muito rapidamente. Mudei minha prioridade, mudei meu foco. E eu mudei o sentimento, que é o mais importante. Eu saí de um sentimento negativo para um sentimento positivo.
Ali fez assim, ó, bingo. Outra mulher, outra pessoa. Então eu afirmo, eu sou categórica em dizer que a dança me tirou do fundo do poço. E depois, para complementar ela, num outro momento da minha vida, né, que eu não estava mais tão fora da casinha, já estava mais centrada em tudo, já não tinha mais as crises que eu tinha igual antes, elas eram muito mais longas e muito pequenas. Foi quando eu entendo que através de terapia bem guiada, eu precisava arrancar de mim todos os desamores. Eu precisava perdoar muita gente, muitas situações. Ali eu me torno uma outra pessoa, porque são degraus de conhecimento que você vai adquirindo, que você vai vivendo, que você vai sentindo. E tudo aquilo que eu pensava que existia um outro jeito, tudo aquilo que eu imaginava que existia, existia mesmo. Existiam outras opções, outras alternativas de cura que pudessem me auxiliar e que pudessem me ajudar. E aí eu começo a fazer um outro caminho. Eu começo agora a me tornar outra pessoa, porque eu acreditei que existia uma outra alternativa. E quando eu encontrei essa alternativa, eu foquei nela, como se existisse só ela. Eu troquei o negativo pelo positivo. Mudei meu jeito de olhar. E passei a entender quem era eu, quem era a síndrome do pânico e quem eram as alternativas de cura que eu tinha. Clareou minha cabeça, clareou ao redor de mim, e aí eu tomei a minha vida para mim. Porque se eu tenho livre-arbítrio, o amanhã vai ser do jeito que eu quero. E não do jeito que a síndrome do pânico e uma ansiedade deseja. E assim eu começo uma nova história. Eu começo a focar e a vibrar naquilo que é bom, naquilo que Deus nos deu como oportunidade de cura e de aprendizado. Eu desejo, do fundo do meu coração, que todo sentimento de ansiedade, que todo sentimento de síndrome do pânico, que todos esses medos, que eles se afastem de você. E eu também desejo que os seus olhos se abram para as outras alternativas de cura. Desejo que você seja muito feliz.